você pode fazer para seus empregados o que este livro está fazendo para você. Conduza seus negócios de modo que seja como uma escada, em que cada empregado que se responsabilize possa escalar até atingir a própria riqueza. Dê oportunidade. Se ele não souber aproveitar, culpa não será sua. E, finalmente, não é apenas porque você cria sua riqueza usando a substância amorfa que permeia todo o seu ambiente, que ela tomará a forma no ar, diante de seus olhos. Caso queira uma máquina de costura, por exemplo, não significa dizer que você deve imprimir este pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada, sem uso das mãos, no quarto onde você está ou em outro lugar. Mas se você quiser uma máquina de costura, prenda-se à imagem mental dela com a mais positiva certeza que está sendo feito ou está a caminho até você. Depois de dar forma ao pensamento, tenha a mais absoluta e inquestionável fé que a máquina de costura está vindo. Nunca pense ou fale dela como se não fosse certo ela chegar. Reivindique-a já como sua. Ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre as mentes das pessoas. Mesmo que você não saia de seu lugar, pode ser que uma pessoa venha de outro estado ou país, e entre em algum negócio, que resultará no que você quer. Sendo assim, o interesse será tanto da pessoa, que terá vantagem igual à sua, quanto o seu. Não esqueça, por um momento sequer, que a substância pensante está com tudo, em tudo, se comunicando com tudo, e pode influenciar tudo. O desejo da substância pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor causou a criação de todas as máquinas de costura feitas até hoje, e pode causar a criação de milhões mais, e vai, desde que as pessoas a coloquem em movimento pelo desejo e pela fé e agindo de uma certa maneira. Certamente você pode ter uma máquina de costura em sua casa, tão certamente quanto você pode ter muitas outras coisas que você quer e que você usa para a prosperidade de sua própria vida e da vida de outras pessoas. Você não necessita hesitar em pedir mais. O prazer do Pai é dar-lhe o reino, afirmou Jesus. A substância original quer viver tudo que seja possível em você, e quer que você tenha tudo que possa usar para ter uma vida mais abundante. Portanto, se você fixar em sua consciência o fato que o seu desejo de ser rico é o desejo do poder supremo de sua plena expressão, sua fé será invencível. Uma vez eu vi um menininho se sentar ao piano, tentando em vão tirar a harmonia da partitura. Vi que estava aflito e aborrecido por sua inabilidade musical. Perguntei por que toda aquela aflição, e ele respondeu: sinto a música dentro de mim, mas não consigo fazer minhas mãos tocarem certo. A música dentro dele era o impulso da substância original, contendo toda a capacidade para uma vida plena. Tudo que há na música procurava a expressão total através da criança. Deus, a substância única, está tentando viver, fazer e apreciar coisas com a humanidade. Ele está dizendo: eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, tocar harmonias divinas, para pintar quadros gloriosos. Eu quero pés para perambular, olhos para ver minhas belezas, língua para dizer poderosas verdades e cantar canções maravilhosas, e assim por diante. Tudo que há em possibilidades está procurando expressão através das pessoas. Deus quer que todos aqueles que podem tocar música aqui tenham pianos ou outros instrumentos, e os meios de cultivar seus talentos até a plenitude. Quer aqueles que possam apreciar a beleza, cercados de coisas bonitas. Quer aqueles que podem discernir a verdade, que tenham a oportunidade de viajar e observar. Quer aqueles que podem apreciar as vestes que possam ser bem vestidos, e aqueles que podem apreciar o bom alimento, que sejam alimentados com luxo. Quer todas estas coisas porque Ele mesmo as aprecia. São criações suas. Deus quer divertir-se, cantar, apreciar a beleza, e proclamar a verdade, usar boas roupas e comer bem. Deus trabalha em você pela vontade e pelo fazer. Assim falou o apóstolo Paulo. O desejo que você sente de enriquecer é o infinito, procurando expressar-se em você,
assim como procuro encontrar a expressão no menino do piano. Sendo assim, você não precisa hesitar em pedir mais. Sua parte é concentrar-se e expressar esse desejo a Deus. Pedir mais é uma coisa difícil para a maioria das pessoas. Elas mantêm algo da velha ideia de que a pobreza e o alto sacrifício agradam a Deus. Veem a pobreza como parte do plano, uma necessidade da natureza. Eles têm a ideia de que Deus terminou seu trabalho e fez tudo o que podia fazer, e que a maioria das pessoas devem permanecer pobres porque não há o bastante a circundá-las. Prendem-se tanto a este pensamento errôneo que sentem vergonha de pedir para enriquecer. Tendem a querer pouco, apenas o bastante para ficarem razoavelmente confortáveis. Eu lembro o exemplo de um estudante a quem foi dito que devia fixar na mente uma imagem das coisas que desejava, de modo que o pensamento criativo nelas pudesse ser impresso na substância amorfa. Era um homem muito pobre, vivia em uma casa alugada e tinha somente o que ganhou no dia a dia, e não poderia ater-se ao fato que toda a riqueza viria a ele. Assim, após ter pensado no assunto, decidiu que poderia pedir um tapete novo para o assoalho de seu melhor quarto e um fogão de carvão para aquecer a casa durante o inverno. Depois de seguir as instruções dadas neste livro, obteve estas coisas em alguns meses. E então notou que não tinha pedido bastante. Andou pela casa em que vivia e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer. Colocou mentalmente uma sacada aqui e um quarto lá, até completar em sua mente o lar ideal, e então planejou a mobília. Fixando a imagem inteira em sua mente, começou a viver de uma certa maneira e a dirigir-se para o que queria. Ele é dono da casa agora, e está reconstruindo o que tinha na sua imagem mental. E agora, com fé maior, irá começar empreendimentos maiores. Ele seguiu de acordo com a sua fé, e assim será com você e com todos nós. Capítulo 7. A gratidão. Os exemplos dados no último capítulo fazem com que o leitor saiba do fato que a primeira etapa para enriquecer é passar a substância amorfa o que você quer. É verdade, e você verá que a fim de fazer isso é necessário que você se relacione com inteligência amorfa de uma forma harmoniosa. Manter esta relação harmoniosa é algo de importância tão preliminar e vital que eu darei espaço aqui para discuti-la, e lhe darei as instruções as quais, caso você as siga, o levarão à unidade perfeita da mente com o poder supremo, o Deus. O processo inteiro do ajuste e harmonização mentais pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Primeiro, você acredita que há uma substância inteligente, da qual todas as coisas procedem. Segundo, você acredita que esta substância lhe dá tudo o que você deseja. Terceiro, você relaciona-se a ela por um sentimento da gratidão forte e profundo. Muitas pessoas que vivem corretamente, de uma forma ou de outra, permanecem na pobreza por falta de gratidão. Recebendo um presente de Deus, cortam os fios que os conectam com ele, e não têm o reconhecimento. É fácil compreender que quanto mais próximo nós vivemos da fonte das riquezas, mais riqueza receberemos. E é fácil também compreender que a alma que é sempre grata vive mais próxima de Deus do que aquela que nunca tem reconhecimento e gratidão. Quanto mais gratidão ao Supremo nós tivermos em nossas mentes, ao receber as coisas boas, mais coisas nós receberemos, e mais rapidamente virão. E a razão é simplesmente porque a atitude mental da gratidão coloca a mente em estreita proximidade com a fonte de onde vêm essas bênçãos. Caso lhe seja nova a ideia de que a gratidão põe sua mente em total harmonia com as energias criativas do universo, considere-a, e você verá que é verdade. As coisas boas que você já tem vieram até você ao longo do caminho da obediência a determinadas leis. A gratidão conduzirá sua mente ao longo do caminho pelo qual as coisas vêm, e a manterá próxima da harmonia com o pensamento criativo e impedirá que você caia no pensamento competitivo. Só a gratidão pode mantê-lo olhando para a totalidade, e impedirá que você caia no erro de pensar na fonte como algo limitado. Fazer isso seria fatal para suas esperanças. Existe a lei da gratidão, e é absolutamente necessário que você observe esta lei,
Se você quer ter os resultados que você procura, a lei da gratidão é um princípio natural de ação e reação, sempre iguais e em sentidos opostos. Estender a gratidão de sua mente à inteligência suprema é uma liberação ou um lançamento de força. Não falha em alcançar aquele a que se destina e a reação é um movimento instantâneo, de volta para você. Lance-a para o lado de Deus, e Ele a lançará para o seu lado. É uma manifestação da verdade psicológica. E se sua gratidão for forte e constante, a reação na substância amorfa será forte e constante. O movimento das coisas que você quer serão sempre na sua direção. Observe a atitude grata que Jesus tinha. Como parecia dizer sempre: agradeço a ti, Pai, porque me ouviste. Você não pode ter muito poder sem a gratidão, porque é a gratidão que o mantém conectado ao poder. Mas o valor da gratidão não consiste unicamente em dar-lhe mais bênçãos no futuro. Sem gratidão você não pode ficar por muito tempo longe do descontentamento de pensar sobre as coisas como elas são. No momento que você permite que sua mente incida em descontentamento sobre as coisas como elas são, você começa a perder terreno. Você presta atenção ao comum, ao ordinário, aos pobres, aos esquálidos, à miséria, e sua mente capta a forma destas coisas. Então você transmitirá estas formas ou imagens mentais à substância amorfa. E tudo isso virá até você. Permitir que sua mente discorra sobre o inferior é tornar-se inferior e cercar-se com coisas inferiores. Fazendo de outra forma, fixando sua atenção no melhor é cercar-se do melhor, é transformar-se no melhor. O poder criativo dentro de nós nos faz a imagem daquilo que nós prestamos atenção. Nós também somos feitos de substância pensante, e a substância pensante sempre toma a forma daquilo que pensa. A mente grata é constantemente fixada no melhor, consequentemente tende a transformar-se no melhor. Toma a forma ou a característica do melhor, e receberá o melhor. Também a fé nasce da gratidão. A mente grata espera continuamente coisas boas, e esta expectativa transforma-se em fé. A reação da gratidão sobre uma mente produz a fé, e a cada onda de gratidão aumenta a fé. A pessoa que não tem nenhum sentimento da gratidão não pode por muito tempo reter uma fé viva, e sem uma fé viva você não pode enriquecer pelo método criativo. O motivo, nós veremos nos capítulos seguintes. É necessário, então, cultivar o hábito de ser grato para cada coisa boa que vem até você, e agradecer continuamente. E porque todas as coisas contribuíram para o seu progresso, você deve incluir todas as coisas em sua gratidão. Não desperdice muito tempo pensando ou falando sobre os defeitos ou erros daqueles que detêm o poder. Foi a forma como eles organizaram o mundo que criou suas oportunidades. Tudo que você tem, vem realmente por causa deles. Não se aborreça com os políticos corruptos. Caso não existissem os políticos, nós viveríamos em anarquia, e suas oportunidades seriam extremamente menores. Deus trabalhou pacientemente, por um longo tempo, para trazer-nos até onde nós estamos na indústria e no governo, e está seguindo em frente com seu trabalho. Não há dúvida que devemos nos afastar de plutocratas, grandes magnatas, chefes da indústria, e políticos assim que puderem ser descartados. Mas neste ínterim, são todos muito necessários. Lembre que são eles que ajudam a formar as linhas de transmissão ao longo das quais suas riquezas virão. E seja grato. Isto o manterá em relação de harmonia com o que há de bom em tudo, e o que há de bom em tudo virá até você. Capítulo 8. Pensando de certa maneira. Voltando ao capítulo 6 e lendo outra vez a história do homem que deu forma à imagem mental de sua casa, você começará a ter uma ideia justa da etapa inicial para começar a ficar rico. Você deve dar forma a uma imagem mental específica e definitiva do que você quer. Você não pode transmitir uma ideia a menos que você próprio tenha. Você deve ter antes que você possa dar. E muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância porque têm somente um conceito vago e confuso das coisas que querem fazer, ter ou se tornar. Não é o bastante você ter um desejo geral de riqueza.
e ficar bem com isso. Todos têm esse desejo. Não é o bastante você ter um desejo de viajar, ver coisas, viver mais, etc. Todos têm esses desejos também. Se você fosse emitir uma mensagem a um amigo, você não emitiria as letras do alfabeto em sua ordem e o deixaria montar a mensagem para si. Nem escolheria palavras aleatórias no dicionário. Você emitiria uma sentença coerente, uma que significasse algo. Quando você tentar imprimir o seu desejo na substância pensante, lembre-se que deve ser feita uma indicação coerente. Você deve saber o que quer, e ser específico e definitivo. Você pode nunca enriquecer ou usar o poder da ação criativa, emitindo pensamentos disformes e desejos vagos. Insista sobre seus desejos como o homem que eu descrevi fez em sua casa. Veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara e específica de como você a desejar quando a tiver. Mantenha essa imagem mental clara continuamente em sua mente. Como um marinheiro tem na mente o porto para o qual dirige o navio, você deve manter-se voltado para seu objetivo todo o tempo. Você não deve mais perder isso de vista, assim como o timoneiro, que não perde a bússola de vista. Não é necessário fazer exercícios de concentração, tirar horas especiais para reafirmar o pedido, nem ficar em silêncio, nem fazer façanhas misteriosas de qualquer tipo. Algumas destas coisas são bastante úteis, mas tudo que você necessita é saber o que você quer e querer tanto a ponto de que permaneça em seus pensamentos. Use seu tempo de lazer para contemplar sua imagem tanto quanto puder. Ninguém precisa de exercícios de concentração para ter em mente uma coisa que queira realmente. São as coisas com que você não se importa realmente que requerem esforço para manter sua atenção nelas. E, a menos que você queira realmente ficar rico, de forma que o desejo de enriquecer seja forte o bastante para manter seus pensamentos direcionados para este fim, como o polo magnético prende a agulha da bússola, será de pouco valor para você realizar as instruções dadas neste livro. Os métodos determinados aqui são para as pessoas cujo desejo de riqueza é forte o bastante para superar a preguiça mental e o marasmo. Para fazê-los funcionar, quanto mais específica e definitiva for sua imagem, mostrando todos os seus belos detalhes, mais você incide em seu desejo e mais forte ele será. E quanto mais forte seu desejo, mais fácil será manter sua mente na imagem que você quer. Entretanto, algo mais é necessário do que meramente ver a imagem claramente, pois se isto fosse tudo a fazer, você seria somente um sonhador, e teria quase nenhum poder de realização. Atrás de sua visão deve estar o propósito de realizá-la, de trazê-la para expressão tangível. E atrás deste propósito deve haver uma invencível e inabalável fé de que a coisa já é sua, já está na sua mão e é só apossar-se dela. Viva da nova casa, mentalmente, até que tome forma em torno de você fisicamente. Apresse, no mundo mental, todas as coisas que você quer, quaisquer que sejam as coisas que peças em oração, vós as recebereis, e as tereis, conforme falou Jesus. Veja as coisas que você quer como se estivessem realmente em torno de você, a toda hora. Veja-se como possuindo e usando-as. Use-as em sua imaginação assim como você as usará quando forem possessões tangíveis. Incida na sua imagem mental até que esteja clara e distinta. E tome então a atitude mental de posse de tudo nesta imagem. Tome posse dela mentalmente, na plena fé que é realmente sua. Prenda-se a esta posse mental. Não vacile por um instante, na fé que é real. E lembre-se do que foi dito no capítulo anterior, sobre a gratidão. Seja tão agradecido por suas posses agora, como será quando elas tomarem forma. A pessoa que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que tem ainda na imaginação, possui realmente fé. Enriquecerá, causará a criação de tudo o que quer. Não é necessário pedir o que se quer repetidamente, nem falar a Deus sobre isso a cada dia. Sua parte é formular inteligentemente seu desejo para as coisas que farão sua vida melhor, e organizar este desejo em uma totalidade coerente,
e então imprimir este desejo finalizado na substância amorfa, que tem o poder e a vontade para trazer o que você quer. Você não faz esta impressão repetindo as palavras. Você a fará tendo-se a visão com o inabalável propósito de alcançá-la e com a fé constante de que você a alcançará. A resposta ao pedido não vem de acordo com sua fé quando você fala, mas de acordo com a sua fé quando você trabalha. Você não pode impressionar a mente de Deus tirando um dia especial para dizer-lhe o que você quer, e então se esquecendo dele durante o resto da semana. Você não pode transmitir nada tendo horas especiais de entrar no armário e rogar por isso. Isso distrai você do objetivo, até que a hora da oração venha outra vez. Orar é bom e tem seus efeitos, especialmente sobre você, por esclarecer sua visão e reforçar sua fé. Mas não são seus pedidos orais que trazem o que você quer. Para enriquecer você não precisa de uma doce hora de orações, e sim de orar continuamente. E por orar eu quero dizer, manter firmemente a sua imagem, com o objetivo de causar sua criação na forma concreta. E é fé que você está fazendo isso. Acredite e receberá. Uma vez que você formou claramente a sua imagem, a matéria inteira torna-se receptiva para acolhê-la. Quando você lhe der forma, é bom fazer uma oração, dirigida ao Supremo, em gratidão. Então, a partir desse momento você deve, mentalmente, receber o que você quer. Viva na sua nova casa, vista roupas elegantes, dirija o automóvel, faça sua jornada, e confiantemente, planeje-se para viagens maiores. Pense e fale de todas as coisas que você pediu em termos de posse atual e real. Imagine o ambiente e a condição financeira exatamente como você os quer, e viva todo o tempo nesse ambiente imaginário, até que estas condições financeiras que se façam na forma física. Perceba, entretanto, que você não o faz como um mero sonhador ou construtor de castelos de areia. Prenda-se à fé de que o imaginário está sendo realizado e ao seu propósito para realizá-lo. Lembre-se que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador. E tendo aprendido este fato, está na hora de você deve aprender o uso apropriado da força de vontade. Capítulo 9 Como usar a força de vontade. Para começar a ficar rico de uma maneira científica, você não tenta aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo. Você não tem direito de fazer isso. De forma alguma. É errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de induzi-los a fazer o que você deseja. É totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental como é coagi-las pelo poder físico. Pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você serão reduzidas a escravas, e compeli-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa. A única diferença está nos métodos. Tomar as coisas das pessoas pela força física é roubo. Tomá-las pela força mental é roubo também. Não há nenhuma diferença de princípios. Você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa, mesmo que seja para o seu próprio bem. Você não sabe o que é bom para ela. A ciência para ficar rico não requer aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa. De forma alguma. Não há mínima necessidade de fazer isso. Certamente, toda tentativa de usar a sua força de vontade nos outros tenderá somente a malograr seus propósitos. Você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas, a fim de compeli-las a vir até você. Isso simplesmente seria tentar coagir Deus e seria bobo e inútil. Você não tem que tentar compelir Deus a dar-lhe coisas boas. Assim como não tem de usar sua força de vontade para fazer o sol nascer. Você não tem que usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil, ou para comandar forças rebeldes inflexíveis. A substância é amigável a você, e está mais ansiosa para dar mais a você do que você está para receber. Para enriquecer, você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo. Quando você sabe o que pensar e fazer, você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas. Este é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer,
usá-la para manter-se no curso certo. Use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma certa maneira. Não tente projetar sua força de vontade, seus pensamentos, ou sua mente para o espaço exterior para agir sobre coisas ou em pessoas. Mantenha sua mente em casa. Ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte. Use sua mente para formar uma imagem mental do que você quer e para manter essa imagem com fé e propósito. E use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de uma certa maneira. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e propósito, mais rapidamente você ficará rico porque fará somente impressões positivas na substância, e não as neutralizará nem as deslocará com impressões negativas. A imagem de seus desejos, presa à fé e ao propósito, é captada pela substância amorfa, e a permeia por grandes distâncias, por todo o universo. Quando esta impressão é espalhada, todas as coisas movem-se para sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada, e as coisas ainda não criadas, são movidas para fazer o que você quer. Toda a força começa a ser exercida nesse sentido. Todas as coisas começam a se mover para você. As mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir seus desejos, trabalhando para você inconscientemente. Mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amorfa. Dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você, assim como a fé e o propósito devem começar um movimento em direção a você. É a falta de compreensão disto que faz a maioria de pessoas falhar. Cada hora é um momento que você perde atendo-se às dúvidas e medos. Cada hora que você gasta na preocupação, cada hora em que sua alma é tomada pela descrença, firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam, e tão somente neles. Já que acreditar é tão importante, cabe a você vigiar seus pensamentos e, como sua opinião será formada, em grande parte, por coisas que você observa e pensa, é importante que você vigie com cuidado o que vai dar sua atenção. E o que a vontade incide na prática, porque é por sua vontade que você determina em que coisas prestar atenção. E se você quer ficar rico, você não deve observar a pobreza. As coisas não se formam pensando-se em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença. A retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado. E ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza. A medicina, como a ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, porque um estudo da pobreza encherá o mundo com a miséria e necessidade. Não fale sobre a pobreza, não a investigue, ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas. Você não tem nada com isso. O que toca a você é a cura. Não perca seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalhos de caridade. Na sua maioria, a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tenta erradicar. Eu não digo que você deva ser desumano e cruel, e recuse ouvir o grito da miséria. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Ponha a pobreza longe de você. E ponha tudo que lhe é pertinente longe de você. E faça o melhor. Fique rico. Esta é a melhor maneira de você poder ajudar os pobres. E você não pode ater-se à imagem mental que deve lhe tornar rico. Se você encher sua mente com os retratos da pobreza e de todos os seus problemas, não leia livros ou papéis que dão atenção circunstancial à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil, e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Você não pode ajudar os pobres sabendo sobre estas coisas, e o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. O que acaba com a pobreza não é guardar os retratos da pobreza em sua mente, mas ter os retratos da riqueza, abundância,
e possibilidade nas mentes dos pobres. Você não abandona os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada, não aumentando o número de pessoas bem-intencionadas que pensam na pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que se proponham com a fé a enriquecer. Os pobres não necessitam de caridade, ponto e vírgula, necessitam de inspiração. A caridade dá-lhes somente o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou dá-lhes um entretenimento para fazê-los esquecer disso por 1 hora ou 2. Mas a inspiração pode fazer com que saiam de sua miséria. Se você quiser ajudar aos pobres, mostre-lhes que podem se tornar ricos. Prove, ficando rico você mesmo. A única maneira de a pobreza ser banida para sempre deste mundo será tendo um grande, constante, crescente número de pessoas praticando os ensinamentos deste livro. As pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação, não pela competição. Toda pessoa que fica rica pela competição derruba a escada pela qual subiu, e derruba os outros. Mas cada pessoa que fica rica pela criação, abre caminho para que milhares a sigam, e as inspira a fazer isso. Você não está mostrando dureza de coração ou má vontade quando você se recusa a ter piedade da pobreza, ver a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar e falar sobre ela, ou escutar aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la, com fé e propósito, na imagem do que você quer estar criando. Capítulo 10. Favorecendo o uso da força de vontade. Você não pode reter uma visão livre e verdadeira da riqueza se você estiver constantemente voltando sua atenção para as imagens opostas, sejam externas ou imaginárias. Não fale de seus problemas financeiros do passado, se você os tiver. Nem pense neles. Não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades de sua vida. Fazer alguma destas coisas é classificar-se mentalmente como pobre agora, e isso certamente bloqueará o movimento das coisas em seu sentido. Ponha a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza totalmente longe de você. Você aceita como estando correta uma determinada teoria do universo, e está pondo toda a sua esperança de felicidade no fato dela estar correta. O que você pode ganhar dando ouvidos às teorias opostas? Não leia livros que dizem que o mundo está caminhando para o fim, e não leia os escritos dos sensacionalistas e filósofos pessimistas que lhe dizem que o mundo está indo para o diabo. O mundo não está indo para o diabo, está indo para Deus. Está se tornando maravilhoso. É verdade. Pode haver muitas coisas existentes em circunstâncias que são desagradáveis, mas para que observá-las, se estão passando, e quando o estudo delas tende somente a retardar sua passagem, as mantém conosco. Porque dar tempo e atenção às coisas que estão sendo retiradas pelo crescimento evolucionário, quando você pode apressar sua remoção somente promovendo o crescimento evolucionário, fazendo sua parte nele. Não importa quão horrível possa parecer as condições de determinados países, regiões, ou lugares, você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias possibilidades atendo-se a elas. Você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico. Pense na riqueza que o mundo está ganhando, em vez da pobreza que está crescendo, e tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer, é enriquecendo você mesmo, pelo método criativo e não pelo competitivo. Dê sua atenção total à riqueza. Não pense na pobreza. Sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres, pense e fale deles como aqueles que estão enriquecendo, como aqueles que devem ser mais felicitados que comiserados. Então os outros terão a inspiração, e começarão a procurar pelo caminho da saída. Porque quando eu digo que você deve usar totalmente seu tempo e mente para pensar na riqueza, não quer dizer que você deva ser sórdido ou mesquinho. Tornar-se realmente rico é o alvo mais nobre que você pode ter na vida, porque inclui todo o resto. No plano competitivo, o esforço para enriquecer é uma luta pagã para conseguir poder sobre os outros. Mas quando nós aderimos à mente criativa,
Tudo muda. Tudo que é possível pela forma grandiosa, do auxílio e do esforço elevado, passa pelo caminho de riqueza. Porque tudo isso se torna possível pelo uso das coisas. Você pode não visar nada assim tão grandioso ou nobre, repito, a não ser ficar rico. E você deve manter sua atenção neste retrato imaginário da riqueza à exclusão de tudo que tende a confundir ou obscurecer esta visão. Algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há uma riqueza para eles, e estes, melhor podem ser ensinados, mostrando-lhes o caminho de afluência através de você e de suas próprias ações. Outros são pobres porque, mesmo sentindo que há um caminho, têm tanta indolência intelectual, que não fazem o esforço mental necessário para encontrá-lo, e seguir por ele. Para estes, a melhor coisa que você pode fazer é despertar seu desejo mostrando a felicidade que se tem sendo rico. E, outros ainda estão pobres porque, quando tiveram alguma noção da ciência, afogaram-se e perderam-se na confusão das teorias, e não souberam que caminho seguir. Tentaram uma mistura de muitos sistemas e falharam em todos. Para estes, outra vez, o melhor a fazer é mostrar o caminho certo através de você e de suas próprias ações. Um exemplo prático vale mais que 1000 teorias. A melhor coisa você pode fazer pelo mundo inteiro é dar o melhor de você. Você não pode servir a Deus e a humanidade de maneira mais eficaz do que ficando rico. Contudo, você deve enriquecer pelo método criativo e não pelo do competitivo. Uma outra coisa. Nós afirmamos que este livro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico, e que se isto for verdade, você não precisa mais ler nenhum outro livro sobre o assunto. Isto pode soar estreito e egoísta, mas considere, não há mais nenhum outro método científico de cálculo na matemática do que a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nenhum outro método é possível. Pode haver somente uma distância mais curta entre dois pontos. Só existe uma forma de pensar cientificamente, e é aquela que nos leva a pensar na rota mais reta e simples até o nosso objetivo. Ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que este explicado aqui. Retirou-se tudo que é dispensável. Quando você usar, coloque todos os outros de lado. Ponha-os para fora de sua mente completamente. Leia este livro todo dia. Mantenha com você. Guarde-o na memória. E não pense sobre outros sistemas e teorias. Ou você começará a ter dúvidas e incertezas que confundirão seu pensamento. E então você começará a falhar. Depois que você fizer tudo certo e ficar rico, você pode estudar outros sistemas o quanto quiser. E leia somente os comentários mais otimistas das notícias, aqueles em harmonia com sua imagem. Também, não se distraia com teosofia, ou espiritualismo, ou estudos correlatos. Talvez os mortos ainda vivam e estejam próximos. E se for, deixe-os em paz. Ocupe-se de seu próprio negócio. Onde quer que os espíritos dos mortos possam estar, tem seu próprio trabalho a fazer, e nós não temos nenhum direito de interferir neles. Nós não podemos ajudar-lhes, e é muito duvidoso que possam nos ajudar, ou que nós tenhamos direito de interferir nesse momento. Se puderem, deixe os mortos e não nascidos em paz, e resolva seu próprio problema. Fique rico. Caso você comece a envolver-se com o ocultismo, você desenvolverá correntes opostas em sua mente, que levarão certamente suas esperanças ao naufrágio. Agora, este e os capítulos precedentes trouxeram-nos a seguinte indicação dos fatos básicos. Existe uma matéria pensante de que todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e, imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isto, uma pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa. Deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer,
e fixar este retrato em seus pensamentos, com o propósito fixo de ter o que quer, e a fé inabalável que o terá, fechando sua mente para tudo que possa abalar este propósito, escurecer sua visão, ou extinguir sua fé. Capítulo 11. Agindo de uma certa maneira. O pensamento é o poder criativo, ou a força motriz que faz o poder criativo agir. Pensar de uma certa maneira trará riqueza até você, mas você não deve confiar só no pensamento, não se importando com as próprias ações. Essa foi a rocha que afundou muitos outros pensadores científicos, a falha em conectar os próprios pensamentos e ações. Não alcançamos ainda, embora supondo ser possível, o estágio de desenvolvimento em que a pessoa possa criar diretamente da substância amorfa, sem os processos da natureza ou a intervenção da mão humana. A pessoa não deve somente pensar, mas sua ação pessoal deve complementar seu pensamento. Pelo pensamento você pode fazer com que o ouro do coração das montanhas seja impelido até você, mas ele não vai se minerar sozinho, refinar-se, cunhar-se em moedas e rolar pelas estradas até seus bolsos. Sob o poder de impulso do Espírito Supremo, o trabalho das pessoas será ordenado de forma que alguém estará minerando ouro para você. As transações comerciais de outras pessoas vão direcionar o ouro para você. E você deve arranjar seus próprios negócios para que possa recebê-lo quando ele chegar. Seu pensamento fará todas as coisas, animadas e inanimadas, trabalharem para trazer o que você quer. Mas sua atividade pessoal deve ser tal que você possa receber o que você quer quando te alcançar. Você não o terá por caridade, nem roubará. Você deve dar a cada pessoa mais em valor utilitário do que ela dá a você em valor monetário. O uso científico do pensamento consiste em dar forma a uma imagem mental clara e distinta ao que você quer, em ser firme nesse propósito de ter o que você quer, e em acreditar com gratidão e fé que você terá o que você quer. Não tente projetar seu pensamento de nenhuma maneira misteriosa ou oculta, com a ideia de que saia fazendo coisas para você. Isto será esforço desperdiçado e enfraquecerá seu poder de pensar com clareza. A ação do pensamento em enriquecer foi explicada inteiramente nos capítulos precedentes. Sua fé e seu propósito imprimem positivamente sua visão sobre a substância amorfa, que tem o mesmo desejo de mais vida que você tem. E esta visão, recebida de você, põe todas as forças criativas para trabalhar, e através dos canais adequados de ação, porém em direção a você. Não é seu papel guiar ou supervisionar o processo criativo. Tudo o que você tem que fazer é reter sua imagem, fixar seu propósito, e manter suas fé e gratidão. Mas você deve agir de certa maneira, de modo que você possa se apropriar do que é seu quando vier, e de modo que você possa encontrar as coisas que você tem em sua imagem e as colocar em seus devidos lugares quando chegarem. Você pode realmente ver a verdade disto. Quando as coisas te alcançarem, estarão nas mãos de outros, que pedirão um equivalente por elas. E você só poderá ter o que é seu dando a outra pessoa o que é dela por direito. Sua carteira não será transformada numa bolsa mágica que esteja sempre cheia de dinheiro sem esforço da sua parte. Este é um ponto crucial na ciência de ficar rico. É aqui mesmo, onde o pensamento e a ação pessoal devem ser combinados. Existem muitas pessoas que, consciente ou inconscientemente, colocam as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos, mas continuam pobres porque não se preparam para a recepção da coisa que querem quando ela vem. Pelo pensamento, a coisa que você quer será trazida. Pela ação, você a receberá. O que quer que sua ação venha a ser, é evidente que você deve agir agora. Você não pode agir no passado, e é essencial para a clareza de sua imagem mental que você retire o passado de sua mente. Você não pode agir no futuro, porque o futuro ainda não está aqui. E você não pode saber como irá agir em alguma contingência futura, até que essa contingência chegue. Porque você não está no negócio certo ou no ambiente ideal agora.
Não pense que você deva adiar a ação até que você esteja no negócio ou no ambiente certos. E não perca tempo pensando qual o melhor caminho a tomar. Impossíveis emergências futuras. Tenha fé em sua capacidade de enfrentar qualquer emergência quando ela chegar. Ao agir no presente, com sua mente no futuro, sua ação atual será feita com uma mente dividida, e não será eficaz. Ponha sua mente totalmente na ação presente. Não dê impulso criativo à substância original, e sente para esperar os resultados. Caso você o faça, você nunca terá. Haja agora. Nunca houve tempo como agora. E nunca haverá tempo como agora. Caso queira estar pronto para a recepção do que você quer, você deve começar agora. E sua iniciativa, qualquer que seja, deve muito provavelmente ser em seu negócio ou emprego atual, e deve ser pelas pessoas e coisas de seu ambiente atual. Você não pode agir onde você não está. Você não pode agir onde você esteve. E você não pode agir onde você estará. Você pode agir somente onde você está. Não se incomode com o trabalho de ontem e se foi bem feito ou mal feito. Faça direito o trabalho de hoje. Não tente fazer agora o trabalho de amanhã. Haverá muito tempo para fazer isso quando amanhã começar. Não tente, por meios ocultos ou místicos, agir sobre as pessoas ou coisas que estão fora de seu alcance. Não espere uma mudança no ambiente antes de agir. Comece uma mudança do ambiente pela ação. Você pode agir no ambiente que você está agora, para causar sua transferência para um ambiente melhor. Prenda-se com fé e propósito na visão de você mesmo, no ambiente ou melhor, mas age em seu ambiente atual com todo o seu coração e com toda a sua força. E com toda a sua mente. Não perca tempo sonhando acordado ou fazendo castelos. Prenda-se à imagem do que você quer, e haja agora. Não se lance à procura de alguma coisa nova para fazer ou alguma ação estranha, incomum ou notável para executar como primeiro passo para ficar rico. É provável que suas ações, ao menos em algum momento futuro, sejam as mesmas que você já venha executando há algum tempo. Mas você deve começar agora a executar estas ações de certa maneira, o que com certeza o fará enriquecer.